Oi, gente! Ótima quinta a todos. Mais uma live falando de emoções. Já vai enviando essa live, que com certeza você vai estar ajudando muita gente. Vai enviando, envia, gente. Essa live vai ajudar muito a melhorar a sua vida, tá? E eu vou falar como que a gente traz um novo significado aos traumas, às experiências de dor, né? Aquelas experiências ruins que a gente vive ao longo da nossa vida, né? Aquela experiência que tem um forte impacto emocional. Tem som? Dá pra ouvir direitinho? Então, já aperta o coração, já vai vendo essa live, tá? Então, como que eu vou conseguir, depois de um trauma, de uma dor, tem gente que fica presa, né, 30, 40, 50 anos, e não consegue ser feliz, né? Ela não consegue seguir, porque ela não consegue se desconectar da dor, do trauma. E assim, já vou falando, não tem como esquecer o trauma. Não, se eu tiver falando assim, eu vou te ajudar a esquecer o trauma, não tem como. Eu vou te ajudar a superar trauma, tá? Esquecer não existe. Quando você superar, você vai lembrar, não vai doer mais, certo? Então já vai, anota, e vai ter muita chave aqui pra você, muitos insights, muitas chaves pra você, tá? Colocar em prática, tá bom? Então, assim, né, um novo significado não é uma frase positiva, motivacional, porque isso não tem efeito nenhum, sabe? Você precisa de entrar em uma profundidade, né, para se desconectar da dor que está te paralisando, tá? Quando a gente fala de novo significado, não é que é uma forma legal de superar a dor, os traumas, não, mas é a única forma, de você superar, ser feliz da sequência na sua vida. Então você não tem outro caminho, né? A não ser um novo significado para essa dor. Não tem outro caminho. E aí é um desafio, né? Como que eu faço isso? E aí eu vou estar falando no decorrer dessa live. E aí quando a gente fala de trazer um novo significado, tem muita gente que não quer. Por quê? Porque as pessoas não querem ter contato com a ferida, com aquilo que machucou ela, com aquilo que prejudicou, né? Então, enquanto você não traz um novo significado, você vai continuar nessa dor, né? Porque vai continuar atuando no seu subconsciente. E quando eu escolho não tratar a minha ferida emocional, é uma forma de que a gente vai se perdendo vida, se matando aos poucos, sabe? Você tá carregando isso ao longo da vida, né? E você vai se prejudicar de forma lenta. E aí você precisa de ajuda. Mas é você que tem que levantar a bandeira. Preciso de ajuda, eu tô aqui, né? Porque se você não falar, ninguém vai te ajudar. Você precisa querer. Mas também, só querer é o suficiente? Não. Eu vou te falando. Vou te falando no decorrer dessa live. Já vai anotando aí. Então, só querer não é o suficiente. Então, quando a gente fala de trauma, uma pessoa que está muito tempo na dor, no sofrimento, ela começa a prejudicar a vida dela. Depois desse trauma, só acontecem coisas ruins na vida dela, né? E ela tem vários problemas nas áreas da vida, né? Só que como a gente não entende de emoções, ela acha que não tem sorte. Tem gente que coloca a culpa em Deus, mas não é. Conheço pessoas que têm relacionamento fracassado, um em seguida do outro, e coloca a culpa em Deus, só que não é. Ela está insistindo em alguma coisa do passado. Ela precisa parar, olhar, tratar isso para ter relacionamentos saudáveis, porque ela está insistindo em uma coisa lá do passado. Porque toda dificuldade que a gente tem na vida, inclusive na vida sentimental, é porque está insistindo em alguma dor lá do passado. Então, enquanto ela não olhar para isso, não vai ter relacionamento saudável. Então, ela poderia ter feito algo diferente nesse trajeto, né? Ficou 30, 40, 50 anos na dor. Né? Então, ter feito alguma coisa o quê? Poderia ter feito a terapia, um curso, buscar ajuda, né? Mas não fez. Então, a gente se torna um co-criador, participante desse problema. Porque houve um trauma lá do passado, depois dessa dor, a vida começou a desandar no percurso. Poderia ter pego outra rota, né? Mas como eu não sabia de emoções, nada disso, a minha vida desandou. Aí a pessoa fica 30, 40, 50 anos no sofrimento, sem saber a causa, né? Nesse percurso, ela deveria ter feito algo, mas não fez.
ela se torna co-participante, responsável por uma vida cheia de problemas. E não adianta culpar as pessoas, né, que fizeram coisas ruins na sua vida, porque você poderia ter feito algo no percurso, mas você não fez. Então a gente acaba construindo vários problemas na vida, né? Tem gente que teve algum problema com o pai, com a mãe, algum abusador da infância, algum problema na escola, né? E aí a pessoa fica presa nesse trauma, na dor dela. Então, enquanto a pessoa não buscar ajuda para tratar a causa, ela vai se envolver em vários problemas da vida dela. Ela vai ser co-participante, porque ela não faz nada no percurso, né, para tratar essa dor, esse trauma. Muitas pessoas ficam no vitimismo, né? Estão no vitimismo e isso não muda a vida, né? Então é preciso parar no momento para tratar isso, olhar para dentro, tá? Então, o que faz uma pessoa ter problemas na vida dela depois de um trauma, depois de uma dor? O que faz ela parar de atrair problemas depois de uma dor, depois de um trauma? Por quê, né? Ela atrai tanto problema depois disso, depois de uma dor, depois de um trauma. Pega essa chave, porque ela faz o que ela quer, em oposição àquilo que ela precisa. Anota essa chave. O conflito que a gente tem na nossa vida está relacionado em que eu quero e o que eu preciso. Às vezes você sofreu uma dor com alguém que te machucou. Você quer que essa pessoa pague o que ela fez, você quer que ela sofra, quando na verdade você precisa liberar o perdão. Entre um conflito entre o que eu quero e o que eu preciso, por isso a vida se torna um caos. Porque o perdão é a única forma de ser feliz, né? Quando você não libera o perdão, você se torna escravo dessa pessoa que te machucou. Então o perdão é a chave que leva para a vida. É a única condição que vai te livrar de desenvolver doenças. Então não é fazer o que você quer, fazer o que é preciso. Só que as pessoas não querem fazer o que elas precisam, elas querem fazer o que elas querem. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa diabética, ela come tudo errado. Come doces, coisas que nem é pra comer. Mas o que ela precisa fazer? Comer direito, né? Ela sabe o que ela tem que comer? Ela sabe. Só que ela faz o que ela precisa? Não. Ela faz o que ela quer. Então ela continua se alimentando da forma errada. Então, na maioria das vezes, o cenário é esse conflito entre o que eu quero e o que eu preciso. E aí, mesmo de forma inconsciente, a nossa vida se torna um caos, depois de dores, de traumas lá de trás, né? Porque as pessoas não sabem, né? Porque o relacionamento não vai bem, porque tem um trauma na infância, elas não sabem disso. Porque está com uma doença grave, é o início, né, de um trauma, começou tudo lá atrás, né? Então, assim, ó, não basta, mas também não basta só querer. Vai anotando. Não basta só querer. Querer ajuda, não basta. Você vai precisar desistir. Essa é a única forma de sair dessa dor, vencer seus traumas. Desistir de quê, Thaís? Eu desisto de carregar trauma. Eu desisto de carregar a dor da abusadora. Eu desisto. Quando ela desiste, aí sim ela consegue trazer um novo significado, sair dessa dor, desse sofrimento. Né? Mas quando ela não desiste, ela não consegue sair, não consegue, porque ela está lutando contra, ela está insistindo em algo, ela quer alimentar o ódio, carregar dor, por orgulho talvez, não sei, né? Ela está insistindo no que ela quer, ao invés de ela ir no caminho de que ela precisa. Mas eu te falo, desiste, isso só vai fazer você sofrer, tá? Então, aí a pessoa muda quando ela se vê esgotada dos recursos, das possibilidades. Por isso que a maioria das pessoas buscam ajuda emocional para a vida dela quando ela perde todos os recursos, sabe? Quando não aguenta mais de dor, sabe? Aí ela consegue sair da dor. Né? Então, aí a pessoa fica, eu não consigo, eu desisto de carregar essa dor. Daí ela fica assim, aí sim, ela busca ajuda emocional, eu desisto de carregar essa raiva, desisto, sabe? De carregar comigo essa pessoa que me feriu, essa traição, desisto. Aí sim ela desiste, né? Então, para a pessoa, para superar a dor, o trauma, ela precisa desistir. Se ela alimentar todos os dias, ela não vai conseguir superar, não vai, tá? Né? Como que eu consigo superar algo se eu faço questão de carregar comigo? Não dá, né? E aí eu pergunto, o que você está insistindo em carregar? Solta isso, tá? Será que eu estou insistindo em julgar meus pais, o casamento dos meus pais? Alguma coisa que aconteceu na infância, na escola? Alguém que me fez mal? Você carrega isso até hoje? Desiste, tá? Desista de carregar a dor, a revolta. É por orgulho?
Desista. Aí você consegue superar, porque não é o que eu quero, é o que eu preciso. Mas é na extrema dor que as pessoas mudam, né? Quando a pessoa diz, eu desisto. Primeiro ela desiste, depois ela reconhece que precisa de ajuda. Né? Depois que ela desistiu, que é mais difícil, né? As pessoas não querem desistir, elas não querem largar, né, da dor. Porque ela está presa nisso de forma inconsciente, né? Ela precisa reconhecer de fato que ela precisa de ajuda. Ela vai lá e busca ajuda, tá? Então primeiro ela quer, depois ela desiste, ela reconhece. Eu sei, a gente passa, né, por problemas que a gente não gostaria de ter passado. Pessoas que terminam de relacionamento, né? Problema com familiares. Eu mesmo passei 3 anos atrás, dor, sofrimento com meus irmãos, né? Referente a eles, né? Eu gostaria de ter passado? Não, mas não teve jeito. Tive que passar por essa experiência de dor, né? Aí, quando você passa, só que a gente não pensa nisso, né? Ninguém reflete nisso. Você descobre a força que você tem uma força que você não sabia. Se não fosse isso, graças a isso, você descobriu a força que você tem. Você nem sabia que você tinha, sabe? Né? É assim, isso que a gente passa, né, de uma certa forma, né, ajudou, porque você descobriu que você tem uma força que você não sabia, né? E nesse processo há curas também, né? O exemplo disso, né? E assim, imagina se alguém tivesse me salvado. Eu não saberia a força que eu tinha dentro de mim, né? Então, assim, né, um exemplo disso é José do Egito, né? Já imaginou se José do Egito, né? Lê lá em Gênesis 37, né? Quem conhece a história de José do Egito? Então, você já imaginou se passasse algum amigo dele lá e salvasse ele, tirasse ele do poço? Já pensou? Ele não seria o governador do Egito. Então, é a nossa dor, o trauma que vai contribuir para algo maior lá na frente. Que se a gente não passar por esse processo, pela dor, pelo sofrimento, pela superação, a gente não chega ao ápice da felicidade da conquista, né? Porque é um processo, né? Não quer dizer que você vai ficar a dor e o sofrimento o tempo todo, né? E José fez uma pergunta: o que eu devo fazer agora? Em vez de ele perguntar, por que eu, Deus? Por que eu? Não, José não questionou, por que eu, Deus? Ele perguntou, o que eu devo fazer agora? Então essa é a pergunta diante da dor e do sofrimento, diante do trauma. O que eu devo fazer agora? Eu fui machucada, eu fui traída, eu fui prejudicada, eu sofri, mas o que eu devo fazer agora? Em vez de perguntar, por que eu? Essa pergunta, por que eu, não te ajuda em nada, ela te enfraquece. Né? José, ele chegou a uma posição que ele pôde ajudar a família dele e toda uma nação. Ele se tornou governador do Egito, né? Diante de situação de dor, sofrimento, as nossas respostas são mais importantes do que a situação em si. Então, como eu respondo à dor, ao trauma, é mais importante do que o evento que me feriu. Alguém me traiu. A minha resposta em relação à traição vai ser mais importante do que a própria traição. É aquilo, sabe? Não é o que acontece, como eu lido com aquilo que acontece comigo, né? O que eu faço com aquilo que fizeram comigo, né? Então, aconteceu tudo isso na minha vida. E aí, o que eu vou fazer a partir de agora? Vou ficar a vida inteira, 30, 40, 50 anos no vitimismo? Não. Né? Na dor, no sofrimento, a gente descobre a nossa força. Por isso que na Bíblia está dizendo, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Então, José aprendeu muitas coisas, né, no momento de dor, dificuldade, né, que capacitou a se tornar governador do Egito. Se não fosse a dor, o sofrimento, ele nem saberia a força que ele tinha para enfrentar o que ele enfrentou. Eu te pergunto, né, você é uma pessoa que não quer olhar para essa dor, para esse trauma? Como que você vai ver a força que você tem? O mal que tentaram contra José foi transformado em bem. O mal que as pessoas tentam contra a gente vai se transformar em bem, né? Então não adianta querer ser refém da sua dor. Desista da dor. Desistir é um ato de reverência à realidade, né? Poxa, eu já estou em vários relacionamentos e nada deu certo. Desiste desse caminho errado. Desiste. Por que você está insistindo no caminho errado, né? A gente precisa reconhecer que a gente é pequeno demais. Existe algo muito maior que a nossa dor, que o nosso trauma. Precisa desistir de carregar as dores, sabe?
Você escolhe se a sua dor é fardo ou mola. Se sua dor vai acabar com a sua vida ou vai ser mola para conquistar, tá? Transforme essa dor em algo bom e ajude as pessoas. Isso é trazer um novo significado a experiências de dor e traumas. Imagina quantas pessoas estão esperando você abrir a boca e falar, tá esperando uma ajuda sua. Ela tá vivendo aquilo que você viveu, sabe? É pra isso, você viveu isso para ajudar o outro, sabe? Transforme essa dor em algo bom, ajude as pessoas. Tem um monte de gente esperando, sabe? Então, aí o que você precisa desistir da sua vida? O ódio, a amargura, a mágoa, a tristeza que está presa aí 30, 40, 50 anos nisso, deixa cada um com as consequências daquilo que faz, porque a lei da semeadura não falha. Você escolhe se desconectar da dor. Você que escolhe, né? Sai dessa prisão emocional, não seja prisioneiro emocional de alguém. Não seja, tá bom? Então é isso que tinha pra falar hoje. Já começa aí, ó, 2024 leve, livre, sabe? Deixa pra trás, desiste da dor de carregar isso, desiste, sabe? Aí eu pergunto pra você, fez sentido pra você? Fala pra mim, fez sentido? Tá? Pensa nisso, reflete nisso que eu falei, pensa, você quer, desiste, sabe? Isso não vai te levar a nada, tá bom? Entra aí, ó, 2024, leve, tá bom? Então, uma ótima quinta.